a suficiência das Escrituras. Nós dependemos única e exclusivamente das Sagradas Escrituras para conhecermos aquilo que é Deus. Claro que mediante a iluminação do Santo Espírito. Portanto, que o nome do Senhor seja exaltado por intermédio dessas leituras. Convido vocês a lerem a Bíblia. Todos os dias nós estamos lendo 40 minutos das Sagradas Escrituras. O que você tem que fazer é simplesmente abrir sua Bíblia e ler juntamente comigo. Em breve nós terminaremos. Então nós já estamos no capítulo 15 de 1 Crônicas. Tenho certeza que vocês serão edificados por essa palavra, mediante o agir do Espírito Santo. Vou orar ao Senhor. Senhor, nós pedimos, Pai, que tenha misericórdia de nossas vidas. Nós confessamos pecadores, dignos da ira de Deus, mas nós compreendemos por intermédio da sua palavra, mediante o agir do teu Santo Espírito, que se arrependêssemos e crêssemos na suficiência de Cristo Jesus, nós seríamos feitos filhos. E assim nós confessamos nossos pecados, nos arrependemos e cremos que Cristo é nosso fiel Redentor. Portanto, nos guarda sob as suas asas, nos direcione para que possamos viver para a honra e glória do seu nome. É assim que eu oro e te peço, nessa manhã, diante dessa leitura, que nos direcione. Abra o coração daqueles que estão com seus corações fechados. Transforme-os, Pai, conforme a sua palavra promete. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos então para a leitura. 1 Crônicas, capítulo 15. Davi construiu várias casas para si na cidade natal, na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda especial para ela. Em seguida ordenou: ninguém a não ser os levitas levará a arca de Deus. O Senhor escolheu para carregarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Então Davi convocou todo Israel para ir a Jerusalém, a fim de trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Este é o número de descendentes de Arão e de levitas. Do clã de Coate, 120, seu chefe Uriel. Do clã de Merari, 220, seu chefe Asaías. Do clã de Gerson, 130, seu chefe era Joel. Os dos descendentes de Elisafã, 200, seu chefe era Semaías. Dos descendentes de Hebron, 80, seu chefe era Eliel. Dos descendentes de Uziel, 120, seu chefe era Aminadab. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os chefes dos levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab. Disse-lhes: vocês são chefes das famílias levitas. Consagrem-se, você e todos os seus parentes levitas, para trazerem a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. A ira do Senhor irrompeu contra nós na primeira vez, pois não foram vocês os levitas que levaram a arca. Não consultamos o Deus sobre o modo apropriado de transportá-la. Então os sacerdotes levitas se consagraram a fim de trazer para Jerusalém a arca do Senhor, Deus de Israel. Os levitas carregaram a arca de Deus sobre o ombro, usando as varas presas a elas, conforme o Senhor havia instruído por meio de Moisés. Davi também ordenou aos chefes dos levitas que nomeassem cantores e músicos, para entoarem cânticos alegres acompanhados por harpas, liras e símbolos. Os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e seus parentes levitas. Asaf, filho de Berequias, e Etã, filho de Cuxias, do clã de Merari, foram escolhidos como seus ajudantes os seguintes homens: Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Mazéias, Matitias, Elifeleu, Miqumeias e os guardas das portas Obed-edom de Jeiel. Os músicos Emã, Asaf e Etã foram escolhidos para tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Mazeias e Benaia foram escolhidos para tocar as harpas em tons agudos. Matitias, Elifeleu, Miqumeias, Obed-edom, Azarias, Jeiel foram escolhidos para tocar as liras em tons da oitava. Kenanias, chefe dos levitas, foi escolhido para dirigir o canto, pois tinha habilidade para isso. Berequias e Eucana foram escolhidos para cuidar da arca. Sebanias, Josafá,
Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia, Eliezer, todos os sacerdotes foram escolhidos para tocar as trombetas enquanto iam à frente da arca de Deus. Obed-edom e Géias também foram escolhidos para cuidar da arca. Então Davi e as autoridades de Jerusalém e os generais do exército foram à casa de Obed-edom a fim de trazer a arca da aliança do Senhor para Jerusalém com grande celebração. E como Deus estava claramente ajudando os levitas enquanto carregava a arca da aliança do Senhor, oferecendo sacrifícios 7 novilhos e 7 carneiros. Davi vestia um manto de linho fino, assim como os levitas que carregavam a arca, os músicos, Quenanias, os dirigentes do campo. Davi também vestia um colete sacerdotal. Assim todo Israel trouxe a arca da aliança do Senhor com gritos de alegria e som de trombetas, cornetas, símbolos, harpas e liras. Enquanto a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e rindo de alegria, encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca de Deus e colocaram dentro da tenda especial que Davi tinha preparado para ela. Em seguida apresentaram a Deus holocaustos e ofertas de paz. Quando Davi terminou de oferecer holocaustos e ofertas de paz, abençoou o povo em nome do Senhor. Depois, para cada homem e mulher em todo Israel, deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Davi nomeou os seguintes levitas para servirem diante da arca do Senhor, invocarem os bênçãos dele e darem graças e louvarem o Senhor, o Deus de Israel. Asaf, o chefe do grupo, tocava os símbolos. Depois dele vinha Zacarias, seguido de Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, que tocavam as harpas e liras. Os sacerdotes Benaia e Jaziel tocavam trombetas continuamente diante da arca da aliança de Deus. Naquele dia, Davi encarregou Asaf e seus parentes levitas de louvarem com ação de graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor, proclame seu nome. Anuncie entre os povos o que ele tem feito, cantem a ele, sim, cante louvores a ele, falem todas suas maravilhas, exultem em seu santo nome, alegrem-se todos que buscam o Senhor, busquem o Senhor e sua força, busquem sua presença a todo o tempo. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou, dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos de seu servo Israel, descendentes de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus, vemos sua justiça em toda a terra, lembre-se de sua aliança para sempre, do compromisso que ele firmou com 1000 gerações, é a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaque. Ele a confirmou a Jacó por decreto, ao povo de Israel como aliança sem fim. Darei a vocês terra de Canaã como uma porção de sua herança. Assim declarou quando vocês ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro. No entanto, ele não permitiu que ninguém os oprimisse em seu favor. Repreendeu reis, não toquem meu povo escolhido, não façam mal aos meus profetas. Toda a terra cante ao Senhor, proclame todos os dias a sua salvação. Anuncie sua glória entre as nações, cantem todas as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses de outros povos não passam de ídolos. Mas o Senhor fez os céus, glória e majestade o cercam. Força e alegria enchem sua habitação. Ó nações do mundo, reconheça o Senhor, reconheça que o Senhor é glorioso e forte. Deem ao Senhor a glória que seu nome merece. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adore o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra trema diante dele. O mundo permanece firme, não pode ser abalado. Alegrem-se, os céus e exulte a terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Deem louvor tudo que nele há. Os campos de suas colheitas gritem de alegria, árvores dos bosques exultem diante do Senhor. Pois ele vem para julgar. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, seu amor dura para sempre. Clamem, salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Reúne-nos e livra-nos das nações, para darmos graças ao teu nome, para alegrarmos no teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todo o povo disse em alta voz, amém, e louvou o Senhor. Davi providenciou que Asaf e seus parentes levitas servissem continuamente diante da arca da aliança do Senhor, e cumprissem seus deveres de cada dia. Fazia parte desse grupo Obed-edom, filho de Jetum, Ossa, e 68 levitas que eram guardas de 2 portas. Enquanto isso, Davi deixou os sacerdotes Zadok e seus parentes no tabernáculo do Senhor, no lugar de adoração em Gibeon, onde continuaram a servir diante do Senhor. Todas as manhãs e todas as tardes ofereceu holocaustos ao Senhor no altar separado para essa finalidade, em obediência a tudo que estava escrito na lei do Senhor, conforme ele tinha ordenado a Israel. Davi também designou Emã, Gedutum e outros escolhidos para darem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Acompanhavam cânticos de louvor a Deus com trombetas, símbolos e outros instrumentos. Os filhos de Gedutum foram nomeados guardas das portas. Então todos voltaram para casa
E Davi também voltou para abençoar sua família. Capítulo 17. Quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio, mandou chamar o profeta Natã. Disse: Moro num palácio, numa casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faça o que tem em mente, pois Deus está com o rei. Naquela mesma noite, porém, Deus disse a Natã: Vai e diga a meu servo Davi como assim diz o Senhor: Não será você que construirá uma casa para eu habitar. Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa, sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro, numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que tenha ido com os israelitas, nunca me queixei dos líderes, aos líderes de Israel, aos pastores de meu povo. Nunca lhe perguntei, por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro. Agora vai e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser líder de meu povo. Estive com você por onde andou e destruí todos seus inimigos diante de seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto os homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para meu povo Israel, e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado. Desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo Israel, também derrotarei todos os seus inimigos. Além disso, eu declaro que o Senhor fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois quando você morrer, se reunir a seus antepassados, escolherei um de seus filhos de sua própria descendência, estabelecerei seu reino. Ele é que construirá uma casa para mim, estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Jamais retirarei dele meu favor, como retirei daquele que governou antes de você. Eu confirmarei para sempre como rei sobre minha casa e sobre o meu reino, e seu trono será estabelecido para sempre. Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo que o Senhor tinha revelado. Então o rei Davi entrou no santuário, pôs diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Senhor, Deus, e o que é minha família, para que me trouxesse até aqui? E agora, ó Deus, como se isso não bastasse, dizes que dará a teu servo uma dinastia duradoura. Como alguém pode ser tão privilegiado, ó Senhor Deus? O que mais posso dizer sobre o modo como me honraste? Tu sabes como teu servo é de fato. Por causa de teu servo, Senhor, e de acordo com tua vontade fizeste todas essas grandes coisas e as tornastes conhecidas. Ó Senhor, não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Que outra nação na terra é como teu povo Israel? Que outra nação, ó Deus, resgataste da escravidão para ser teu povo? Engrandeceste teu nome ao livrar teu povo do Egito. Realizaste milagres impressionantes e removeste as nações do caminho do teu povo. Escolheste Israel para ser teu próprio povo para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste seu Deus. Agora, ó Senhor, sou teu servo, faze o que prometeste a meu respeito e de minha família. Confirma como uma promessa que durará para sempre, que teu nome seja estabelecido e honrado para sempre, a fim de que todos os digam: O Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, é Deus para Israel, e que a dinastia de teu servo Davi permaneça diante de ti para sempre. Ó Deus meu, tive coragem de fazer essa oração, porque revelaste a teu servo que farás uma casa para mim, uma dinastia real. Pois tu és Deus, ó Senhor, e prometeste essas coisas boas a teu servo. E agora que seja de teu agrado abençoar a casa de teu servo, para que ela permaneça sempre diante de ti. Pois quando concedes uma bênção ao Senhor, é uma bênção para sempre. Capítulo 18. Depois disso, Davi derrotou e sujeitou os filisteus, conquistando Gade e seus povos. Também conquistou a terra de Moabe, e os moabitas foram poupados e se tornaram súditos de Davi e lhe pagaram tributos. Davi destruiu o exército de Hadadezer, rei de Zobá, derrotando em Ramate. Quando Hadadezer tentou fortalecer o seu controle ao longo do rio Eufrates, Davi tomou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros, 20.000 soldados da infantaria, levou cavalos suficientes para 100 carros de guerra e ele aleijou o restante. Quando os sírios de Damasco chegaram para ajudar Hadadezer, o rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles, e então colocou o destacamento de seu exército em Damasco, capital dos sírios. Assim Davi sujeitou os sírios e eles lhe pagaram tributo. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais de Hadadezer, bem como grande quantidade de bronze de Teba e de Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer. Mais tarde, Salomão derreteu o bronze e usou para fazer grande tanque de bronze chamado Mar, as colunas e os diversos utensílios de bronze do templo. Quando Toi de Ramate soube que Davi tinha destruído todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Jorão para parabenizar Davi por sua campanha bem-sucedida. Hadadezer e Toi eram inimigos e sempre estavam em guerra. Jorão presenteou Davi com objetos de prata, ouro e bronze. O rei Davi dedicou todos esses presentes ao Senhor, junto com a prata e ouro que ele havia tomado, e outras nações.
de Edom, Moabe, Amon, Filistia e de Amaleque. Absai, filho de Zeruia, destruiu 18.000 edomitas no Vale do Sal. Colocou destacamento dos exércitos em Edom, e assim todos os edomitas se tornaram súditos de Davi. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo Israel e fazia o que era justo e correto para seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante de seu exército. Josafá, filho de Aiúde, era o historiador do reino. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o secretário da corte. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda pessoal do rei. Os filhos de Davi eram seus assistentes diretos. Capítulo 19. Um tempo depois morreu Nas, rei dos Amonitas, e seu filho Anum subiu no trono. Davi disse: vou demonstrar lealdade a Anum, assim como seu pai. Nas sempre foi leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Anum pela morte do pai dele. Mas quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Anum: o rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Não, Davi os enviou com o objetivo de espionar a terra e vir conquistá-la. Então Anum prendeu os representantes de Davi, raspou a barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou de volta a Davi. Quando Davi soube o que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens para que lhe dissessem: fique em Jericó até que sua barba tenha crescido e volte em seguida, pois estavam muito envergonhados. Quando Anum e os amonitas perceberam quando havia enfurecido Davi, enviaram 35 toneladas de prata para Aran-Narim, Aran-Macá, Zabá, a fim de contratarem seus carros de guerra e cavaleiros. Também contrataram 32.000 carros de guerra e obtiveram o apoio do rei de Maca, seu exército. Esses soldados acamparam em Medeba, onde juntaram a eles tropas amonitas. Anum havia recrutado em suas próprias cidades. Davi foi informado disso e enviou a Joabe e todos seus guerreiros para lutar contra eles. As tropas amonitas avançaram e formaram sua frente de batalha à entrada da cidade, enquanto os outros reis se posicionaram para lutar nos campos abertos. Joabe viu que teria de lutar em duas frentes ao mesmo tempo, por isso escolheu alguns dos melhores guerreiros de Israel e os pôs sob seus comandos pessoal para enfrentar os sírios. Deixou o restante do exército sob o comando de seu irmão Abissai, que atacou os amonitas. Joabe disse a seu irmão: se os sírios forem fortes demais para mim, venha me ajudar, e se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Coragem, lutemos bravamente por nosso povo e pela cidade de nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. Joabe e suas tropas atacaram e os sírios começaram a fugir. Quando os amonitas viram que os sírios batiam em retirada, também fugiram. Abissai recuaram para dentro da cidade, então Joabe voltou para Jerusalém. Os sírios viram que não tinham como enfrentar Israel, assim enviaram mensageiros para convocar mais soldados do outro lado do rio Eufrates. Essas tropas eram conduzidas por Sobaque, comandante do exército de Hadadezer. Quando Davi foi informado do que estava acontecendo, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e posicionou suas tropas em formação de batalha. Entrou em combate com os sírios, que lutaram contra ele. Mais uma vez, porém, os sírios fugiram dos israelitas. Os exércitos de Davi matou 7.000 homens em carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria, incluindo Sobaque, comandante de seu exército. Quando os aliados de Hadadezer viram que ele havia sido derrotado por Israel, renderam-se a Davi e tornaram-se seus súditos. Depois disso, os sírios não quiseram mais ajudar os amonitas. Capítulo 20. No começo do ano, época que os reis costumavam ir à guerra, Joabe conduziu exércitos israelitas em ataques bem-sucedidos contra a terra dos amonitas. Durante essa operação, cercou a cidade de Rabá e atacou e destruiu. Mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe conquistou Rabá e a destruiu. Então Davi chegou a Rabá, removou a coroa da cabeça do rei. Ela foi colocada sobre sua cabeça. A coroa era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas, pesava cerca de 35 quilos. Davi tomou grande quantidade de despojos da cidade. Também tornou os habitantes de Rabá seus escravos e obrigou a trabalhar com serras, picaretas e machados de ferro. Foi assim que Davi tratou o povo de todas as cidades amonitas. Então ele e todo o exército voltaram para Jerusalém. Depois disso, houve guerra com os filisteus em Geser. Enquanto lutavam, Sibecai e Hussate matou Saf, um dos descendentes gigantes, e desse modo os filisteus foram subjugados. Durante outra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lamir, irmão de Golias de Gade. O cabo da lança de Lamir era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha
com os filisteus de Gate havia um homem de grande estatura, de 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, que também era descendente de gigantes. Mas quando ele desafiou os israelitas, zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram. Capítulo 21. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Davi disse a Joabe e aos comandantes do exército: faça uma contagem de todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan, norte. Tragam um relatório para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor torne a população 100 vezes mais numerosa do que é. Porque meu senhor, o rei, deseja fazer essa contagem. Eles não são todos seus servos, porque levar Israel a pecar. Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizesse o censo. Então Joabe saiu para contar o povo de Israel, depois voltou para Jerusalém e informou Davi o número de pessoas. Havia em Israel 1.100.000 homens aptos para ir à guerra, que sabiam manejar a espada. Em Judá havia 470.000. Mas Joabe não incluiu o censo das tribos de Levi e Benjamim, pois achou absurda a ordem de Levi. Deus se desagradou muito do censo e castigou Israel por isso. Então Davi disse a Deus: pequei grandemente ao fazer essa contagem, perdoe meu pecado, pois cometi uma insensatez. O Senhor falou a Gade, vidente de Davi, esta foi a mensagem: vai e diga a Davi que assim diz o Senhor, darei a você 3 opções, escolha um desses castigos, e eu aplicarei a você. Gade foi a Davi e disse: essas são as 3 opções que o Senhor lhe deu: 3 anos de fome, 3 meses de destruição pela espada de seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa, durante os quais o anjo do Senhor trará devastação sobre a terra de Israel. Decida o que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nessa situação, respondeu Davi a Gade, mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande, que eu não caia nas mãos de homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e 70.000 pessoas morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo estava prestes a fazê-lo, o Senhor teve compaixão, e disse ao anjo da morte: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada desbanhada na mão, estendida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel se vestiram de pano de saco e se prostraram com o rosto no chão. Davi disse a Deus: fui eu que ordenei o censo, eu pequei e fiz o que era mal, mas o povo é inocente como ovelhas. O que fizeram? O Senhor, meu Deus, que tua ira recaia sobre mim, minha família, mas não castigue o seu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construiu um altar ao Senhor na eira de Araúna, no Jebuseu. Davi subiu para lá a fim de cumprir a ordem que o Senhor deu por meio de Gade. Araúna debulhava trigo quando virou e viu-se o anjo. Seus 4 filhos estavam com ele, fugiram e esconderam. Quando Araúna viu que o rei se aproximava, saiu da eira e curvou-se diante de Davi com o rosto no chão. Davi disse a Araúna: quero comprar de você essa eira pelo preço justo. Construí nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor, o rei, disse Araúna. Use como lhe parecer melhor. Eu lhe darei os bois para o holocausto, as tábuas para trilhar como lenha para o fogo do altar, e o trigo como oferta de cereais. Eu lhe darei tudo, ó rei. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de comprá-la, pelo preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor. Não apresentarei holocaustos que nada me custaram. Então Davi pagou a Araúna 600 peças de ouro pela eira. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. E quando Davi orou, o Senhor respondeu com fogo no céu para queimar a oferta sobre o altar. Então o Senhor deu ordem para que o anjo pusesse a espada de volta à bainha. Quando Davi percebeu que o Senhor havia respondido a sua oração, ofereceu sacrifícios ali na eira de Araúna, o Jebuseu. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés havia feito no deserto e o altar de holocausto estavam no lugar de adoração de Gibeão. Mas Davi não podia ir até lá para consultar Deus, pois tinha o pavor da espada do anjo do Senhor. Capítulo 22. Então Davi disse: este será o lugar do templo do Senhor Deus e o lugar do altar para o holocausto de Israel. Davi deu ordens para reunir estrangeiros que viviam em Israel, os encarregou de preparar as pedras cortadas para a construção do templo de Deus. Davi providenciou grandes quantidades de ferro e pregos
ferro para os pregos necessários para as portas e suas dobradiças, e deu tanto bronze que não se podia pesar. Também providenciou inúmeras toras de cedro, pois os homens de Tiro e Sidom lhe haviam trazido grande quantidade dessa madeira. Davi disse: meu filho Salomão ainda é jovem e inexperiente, uma vez que o templo do Senhor deve ser um edifício magnífico, famoso e glorioso por todo o mundo. Começarei desde já a fazer os preparativos. Assim, antes de sua morte, Davi juntou grandes quantidades de materiais para a construção. Então mandou chamar seu filho Salomão e lhe ordenou que construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Disse-lhe: meu filho, eu quis construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus. Mas o Senhor me disse: você matou muitos homens nas batalhas em que lutou, derramou muito sangue diante de mim, por isso não será você quem construirá um templo em honra ao meu nome. Contudo, você terá um filho que será um homem de paz. Darei a ele descanso de seus inimigos de todas as terras vizinhas. Seu nome será Salomão. Darei paz e tranquilidade a Israel durante seu reinado. Ele construirá um templo em honra em honra ao meu nome. Ele será meu filho, eu serei seu pai, estabelecerei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você e lhe dê êxito na construção do templo do Senhor, seu Deus, exatamente como ele prometeu a seu respeito. E que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento para que você obedeça a lei do Senhor, seu Deus, ao governar Israel. Você terá êxito se for cuidadoso em obedecer os decretos e estatutos do Senhor, ordenou a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. Trabalhei arduamente para providenciar os materiais para a construção do templo do Senhor. 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e tanto ferro e bronze que não se pode contar. Não se pode pesar. Também juntei madeira e pedra, embora talvez você precise providenciar mais. Você tem muitos trabalhadores habilidosos, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros, artesãos de todo tipo, peritos nos trabalhos com ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece a obra, que o Senhor esteja com você. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão nesse projeto. O Senhor, seu Deus, está com vocês, declarou. Ele lhes deu descanso das nações ao redor, entregou em minhas mãos e agora estão sujeitos ao Senhor e ao seu povo. Agora busquem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Construa o santuário do Senhor, Deus, a fim de trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados para o templo edificado em nome do Senhor. Capítulo 23. Quando Davi já era bem idoso, nomeou seu filho Salomão rei sobre Israel. Convocou todos os líderes de Israel e também os sacerdotes e os levitas. Foram contados os levitas com 30 anos ou mais, e o total chegou a 38.000. De todos os levitas, 24.000 foram designados para supervisionar o trabalho no templo do Senhor. 6.000 para ser oficiais e juízes, 4.000 para ser guardas das portas e 4.000 para louvar o Senhor com instrumentos musicais. Davi fez para este fim. Davi dividiu os levitas em grupos com os nomes de clãs descendentes dos 3 filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei, filho de Gerson. Os 3 filhos de Libni foram Jeiel, o chefe da família, Zetã e Joel. Esses foram os chefes da família de Libni. 3 descendentes de Simei foram Selemote, Raziel, Arã. Outros 4 descendentes de Simei foram Jate, Ziza, Geus, Berias. Jate era chefe da família Ziza. Os segundos, Geus, Berias, foram contados como uma só família, pois nenhum dos dois teve muitos filhos. 4 descendentes de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão foram Arão, Moisés. Arão e seus descendentes foram separados para consagrar as coisas santíssimas, que amanhecessem na presença do Senhor e servi-lo para pronunciar bem seu nome para sempre. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados como a tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Um dos descendentes de Gerson foi Sebuel, filho da chefe da família. Eliezer teve apenas um filho, Reabias, chefe da família. Reabias teve muitos descendentes. Um dos descendentes de Izar foi Selomite, chefe da família. Os descendentes de Hebron foram Gerias, o chefe da família, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecamão, o quarto. Os descendentes de Uziel foram Mica, chefe da família, e Isaías, segundo. Os descendentes de Merari foram Mali, Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Suas filhas se casaram com os primos delas, os filhos de Quis. 3 descendentes de Muzi foram Mali, Éder e Jeremote. Estes foram os descendentes de Levi, conforme seus clãs, os chefes de suas famílias registrados por nome. Cada um precisava ter 20 anos ou mais a fim de qualificar para o serviço na casa do Senhor, pois
Davi disse: O Senhor Deus de Israel nos deu paz e habitará sempre em Jerusalém. Os levitas não precisam mais carregar tabernáculo nem seus utensílios de um lugar para o outro. De acordo com as últimas instruções de Davi, foram registrados para o serviço todos os levitas de 20 anos ou mais. O trabalho dos levitas era ajudar os sacerdotes descendentes de Arão no serviço da casa do Senhor. Também cuidavam dos pátios e das salas laterais, ajudavam a realizar cerimônias de purificação, serviam na casa de Deus de várias outras maneiras. Encarregados dos pães da presença colocados sobre a mesa, farinha da melhor qualidade para ofertas de cereais, dos bolos sem fermento, dos pães assados em azeite e da mistura das massas. Eram responsáveis ainda por verificar todo o peso e medidas. Todas as manhãs, todas as tardes apresentavam-se diante do Senhor para entoar cânticos de ação de graças e louvor. Ajudava os holocaustos oferecidos ao Senhor nos sábados, nas festas de lua nova e em todas as outras festas fixas. O número requerido de levitas estava sempre de serviço na presença do Senhor, seguiam todos os procedimentos que lhe haviam sido prescritos. Assim, sob a supervisão dos sacerdotes, os descendentes de Arão, os levitas guardavam, atendendo em conta o santuário, cumpriram seus deveres a serviço na casa do Senhor. Capítulo 24. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, foram divididos em turnos para serviço. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai, e não tinham filhos, então Eleazar e Tamar deram continuidade ao sacerdote. Com a ajuda de Sadoc, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Tamar, Davi dividiu os descendentes de Arão em turnos, de acordo com suas responsabilidades. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 turnos, e os de Tamar em 8, pois havia mais chefe de família entre os descendentes de Eleazar. As tarefas foram designadas aos grupos por sorteio, para que não houvesse nenhuma preferência, pois havia entre os descendentes de Eleazar e de Tamar muitos líderes qualificados para servir o santuário, a servir a Deus no santuário. Semaías, filho do levita Natanael, foi secretário e anotou os nomes das tarefas na presença do rei, dos líderes, dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das famílias dos sacerdotes dos levitas. Os descendentes de Eleazar e de Tamar foram designados por sorteio alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoiribe, a segunda para Gedaías, a terceira para Arim, a quarta para Zeorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Bias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliacibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jecebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imera, a 17ª para Eziera, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jezquiel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gumel, a 23ª para Delaías, a 24ª para Masaías. Cada grupo realizava as tarefas que lhe haviam sido designadas na casa do Senhor, de acordo com os procedimentos definidos por seu antepassado Arão, em obediência às ordens do Senhor Deus de Israel. Outros chefes das famílias descendentes de Levi foram dos descendentes de Arão, Sebuel, dos descendentes de Sebuel, Gedias, dos descendentes de Reabias, Isias, dos descendentes de Izar, Selomite, dos descendentes de Selomite, Iate, dos descendentes de Hebron, Gerias, chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameel, o quarto, dos descendentes de Uziel, Mica, dos descendentes de Mica, Samir, Eisias, irmão de Mica, dos descendentes de Zias, Zacarias, dos descendentes de Merari, Mali e Musa, dos descendentes de Jazias, Beno, dos descendentes de Merari, por Jazias, Beno. São Sacur, Ibre, dos descendentes de Mali, Eleazar, que não teve filhos, dos descendentes de Quis, Jeramel, dos descendentes de Muzi, Mali, Éder, Jerimote. Esses foram os descendentes de Levi, de acordo com suas famílias. Como os descendentes de Arão, suas tarefas foram designadas por sorteio, sem distinção de idade nem posição entre as famílias. As sortes foram lançadas na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes das famílias dos sacerdotes dos levitas. Capítulo 25. Davi e os comandantes do exército nomearam homens da família de Asaf, Enan, Gedutum, para profetizar o acampamento de liras, com acompanhamento de liras, harpas e símbolos. Essa é a lista de seus nomes e suas responsabilidades. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias, Azarela trabalhavam sob a direção de seu pai. Asaf, que profetizava por ordem do rei. Dos filhos de Gedum, Gedalia, Jesaías, Simei, Asabias, Matitias,
6 ao todo trabalhavam sob a direção de seu pai. Gedutum profetizava com o acampamento da lira, dando graças ao Senhor, louvando o Senhor. Dos filhos de Enã, Buquias, Natanias, Uziel, Subael, Jerimote, Ananias, Rani, Eliata, Gibalte, Romande, Josbecasa, Malote, Otir, Maziote, todos eram filhos de Emã, vidente do rei, pois Deus lhe tinha dado o privilégio de ter 14 filhos e filhas de acordo com sua promessa. Todos esses homens estavam sob a direção de seus pais e serviam como músicos na casa do Senhor. Eram responsáveis por tocar símbolos, harpas e liras na casa de Deus. Asaf e Gedutum se reportavam diretamente ao rei. Ele e suas famílias estavam preparados para cantar diante do Senhor, e todos 288 no total eram músicos talentosos. Os músicos foram nomeados para seu serviço por sorteio, tanto jovens como idosos, mestre ou aprendizes. A primeira sorte caiu para José, do clã de Asaf, e 12 de seus filhos e parentes. A segunda para Gedalias, o 12 de seus filhos e parentes. A terceira para Zacur e 12 de seus filhos e parentes. A quarta para Zira e 12 de seus filhos e parentes. A quinta para Netanias e 12 de seus filhos e parentes. A sexta para Buqui e 12 de seus filhos e parentes. A sétima para Azarela e 12 de seus filhos e parentes. A oitava para Jesaía e 12 de seus filhos e parentes. A nona para Matanias e 12 de seus filhos e parentes. A 10ª para Simei e 12 de seus filhos e parentes. A 11ª para Uziel e 12 de seus filhos e parentes. A 12ª para Asabias e 12 de seus filhos e parentes. A 13ª para Zubael e 12 de seus filhos e parentes. A 14ª para Subael e 12 de seus filhos e parentes. A 14ª para Matitias e 12 de seus filhos e parentes. A 15ª Jerimote e 12 de seus filhos e parentes. A 16ª para Ananias, 12 de seus filhos e parentes. 17ª, Josbecas, 12 de seus filhos e parentes. A Hanani, 12 de seus filhos e parentes. A 19ª para Malote, 12 de seus filhos e parentes. 20ª para Eliata e 12 de seus filhos e parentes. A 21ª para Otir e 12 de seus filhos e parentes. A 22ª para Gidalte e 12 de seus filhos e parentes. A 23ª para Maziote e 12 de seus filhos e parentes. A 24ª para Romante Ezer e 12 de seus filhos e parentes. Capítulo 26. Essas são as divisões das guardas das portas dos Coraitas. Meselemias, filho de Coré, filho da família de Abiasaf. O primeiro filho de Melemias foi Zacarias, o segundo Gediel, o terceiro Zebadias, o quarto Jataniel, o quinto Elão, o sexto Joanão, o sétimo Elionai. O primeiro filho de Obed-edom foi Semaías, segundo Jeuzabe, o terceiro Joal, o quarto Sacar, o quinto Natanael, o sexto Amiel, o sétimo Isacar, o oitavo Peuletai. Deus havia abençoado Obed-edom. Semaías, filho de Obed-edom, teve filhos muito capazes que ocuparam posições de grande autoridade no clã. Esses eram os nomes deles: Oni, Rafael, Obed e Eusabade. Seus parentes Eliu, Zemaquias foram também homens muito capazes. Todos esses descendentes de Obed-edom, incluindo seus filhos e parentes, 62 ao todo, foram homens muito capazes e aptos para o seu trabalho. Os 18 filhos e parentes de Meselemias também foram homens muito capazes. Os filhos de Ossã, do clã de Merari, foram Zinri, nomeado chefe por seu pai, embora não fosse mais velho, Uquias, o segundo Tebalias, o terceiro de Zacarias, o quarto dos filhos dos parentes de Osa, foram 13 ao todo. Essas divisões de guarda das portas foram feitas conforme o chefe de suas famílias. Os guardas com outros levitas serviam na casa do Senhor. Foram encarregados de guardar as portas por sorteio, de acordo com as famílias, sem levar em conta a idade ou treinamento. Meselemias e seu grupo ficaram responsáveis pela porta leste. Seu filho Zacarias, conselheiro de grande sabedoria, ficou responsável pela porta norte. Obed-edom ficou responsável pela porta sul, e seus filhos pelo depósito, Supim e Osa. Ficaram responsáveis pela porta oeste e pela passagem que dava para o templo. O serviço dos guardas foi dividido de forma igual. Todos os dias 6 levitas ficavam encarregados da porta leste, 4 da porta norte, 4 da porta sul e 2 duplas do depósito. Cada dia 6 ficavam encarregados da porta oeste, 4 da passagem que dava para o templo e 2 do pátio. Essas foram as divisões dos guardas das portas dos clãs de Core e de Merari. Outros levitas, sob a liderança de Aias, eram encarregados dos tesouros da casa de Deus e dos depósitos onde ficavam os objetos consagrados. Da família de Libni, no clã de Gerson, Jeiel era o chefe. Os filhos de Jeiel, Zetã e seu irmão Joel eram encarregados dos tesouros da casa do Senhor. Os líderes descendentes de Arão, de Zar, de Hebron e de Uziel foram: do clã de Arão, Zebuel foi descendente de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos tesouros. Suas grandes gerações de parentes
por parte de Eliezer foram Reabias, Jesaías, Jorão, Zicre e Selemote. Selemote e seus parentes eram encarregados dos tesouros que o rei Davi, os chefes das famílias, os capitães e outros oficiais do exército haviam dedicado ao Senhor. Esses homens dedicaram parte dos despojos que haviam obtido nas batalhas para a manutenção da casa do Senhor. Selemote e seus parentes também cuidavam de todas as ofertas dedicadas ao Senhor pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia. Eram responsáveis ainda pelas demais ofertas dedicadas ao Senhor. Do clã de Izar, Kenanias e seus filhos receberam as responsabilidades administrativas de Israel, como oficiais e juízes. Do clã de Hebron, Asabias e seus parentes, 1.700 homens capazes, foram encarregados de suas terras israelitas a oeste do rio Jordão. Eram responsáveis por todas as questões relacionadas ao serviço do Senhor e do rei. Nessa região, também do clã de Hebron, Gerias era o chefe dos Hebronitas, de acordo com os registros genealógicos. No 40º ano do reinado de Davi, fez uma busca nos registros e foram encontrados homens capazes do clã de Hebron em fazer na terra de Gileade. Havia 2.700 homens capazes e chefes de família entre os parentes de Gerias. O rei Davi enviou para o lado do leste de Jordão e se carregou das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés. Era responsável por todas as questões relacionadas a Deus e ao rei. Somente até aqui. Então nós terminamos dessa forma a leitura hoje no capítulo de número 26. Amanhã será o dia 439. Amanhã será dia 7/2. Nossa live de número 38. Iniciando a partir do capítulo de número 27. Muito bom. Glorificado seja o nome do Senhor por mais uma leitura. Que Deus continue a nos direcionar, nos capacitar, sabendo que somos completamente dependentes dele. Parabéns vocês por acompanharem, por lerem. Muitas pessoas olham, imaginem que a leitura, por mais que não seja uma leitura reflexiva, lembre-se que esse alimento está nutrindo o seu corpo. Mas eu sempre aconselho vocês depois passarem, darem uma lida, para que vocês possam se situar. Mas de qualquer forma, o simples fato de você ler gradativamente, essa palavra vai penetrando no seu coração. A leitura da Bíblia não é uma leitura única, onde você vai ler apenas uma vez e você cumprir o seu requisito. Esse daqui é um livro do qual nós meditaremos dia e noite até os últimos dias de nossas vidas. Então continue a meditar nas Sagradas Escrituras, clamar ao Senhor por entendimento. Olha que interessante, olha o tanto de folhas que nós lemos em 38 dias. Isso daqui corresponderia a 4 livros, aproximadamente. Portanto, porque os livros têm em média 150, mais ou menos, 150 folhas, vamos por assim. Então, poderia chegar a 4 livros. Olha como um pouquinho de constância nós teríamos lido. Eu leio outras coisas ainda de maneira constante. Estabeleça o número de páginas para ler. Adquira o hábito da leitura e tenho certeza que você glorificará o nome do Senhor. Perfeito? Tamo junto. Um beijo no coração. Que Deus seja louvado. Não se esqueça de comentar e compartilhar. Compartilhe com mais de pessoas essas lives para que mais pessoas leiam a palavra do Senhor. Somente a Deus seja dada toda honra e glória. Amanhã estaremos juntos aqui, se Deus assim permitir. Beijo, fui.